Nós combinamos durante essa série de que alguns irmãos dariam um breve testemunho sobre o tema da mensagem que está sendo exposta durante esse mês e uma parte do outro. Foi feito um curso, o Diego participou do curso de missionalidade que o pastor Igor estava ministrando, e ele tem um testemunho que vai enriquecer também a palavra, de forma a tornar tudo que nós estamos dizendo algo prático, algo que você perceba também na sua vida, onde você estiver atuando profissionalmente, em casa. E é isso que o Diego vai compartilhar conosco antes de nós entrarmos na leitura do texto que vamos pregar hoje. Boa noite, gente. Bem, para quem não me conhece, eu chamo Diego. Para quem conhece, é Diego também. Eu sou aluno da Faculdade de Ciências Econômicas, na UFMG, e eu vou contar dois casos rápidos assim, do que aconteceu lá com relação ao Evangelho e tal. Eu me recordo que eu estava no segundo período, aí eu tinha um colega que ele é ateu, nós somos amigos, mas ele é ateu bem sofisticado, ateu convicto, e nós tínhamos um professor que se chamava Jeová. Coincidência pura. Aí um dia eu chamei, me referindo ao professor, o professor Jeová. Aí ele foi e virou e falou assim: olha, cara, naquele livro que você acredita lá, tá escrito que você não pode tomar o nome do seu Deus em vão, bicho. Então você não pode chamar ele de Jeová não, cara, você chama de qualquer coisa. Eu falei assim, tá, já que você está tão preocupado com relação a eu ferir um mandamento, eu vou te falar um negócio rápido. Há muito tempo atrás, os judeus tinham uma preocupação imensa em não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Logo, eles pararam de pronunciar esse nome. Então, gerações passaram, e por causa dos processos linguísticos, eles simplesmente esqueceram como se pronunciava o nome que eles conheciam de Deus. E sobrou simplesmente 4 letras, que é YHWH. Daí derivou Yahvé, Javé e Jeová, que é o nome do nosso professor. Então, tipo assim, você pode ficar despreocupado que eu não estou ferindo nada. Aí, esse sujeito, depois disso, eu achei que ele não ia gostar de mim e tal. Pelo contrário, a gente foi se aproximando cada vez mais. E ele gosta de RPG, eu também, jogo de tabuleiro, conversar sobre finanças, economia, uma série de coisas assim. E a gente foi se aproximando pra caramba. Aí teve um dia, assim, tipo 1 ano e meio depois, esse cara chegou do nada e falou assim: Diego, eu queria te falar um negócio, velho. Você sabe que eu detesto evangélico. Eu tenho asco de crente. Mas você é um crente que eu respeito muito, cara. E eu gosto de andar com você. Você é um crente mente aberta e tal. Eu estou vendo que existe uma outra perspectiva do que vocês acreditam. E eu fiquei muito grato a Deus por causa disso. E um outro evento, eu estava conversando no refeitório com um amigo meu, também ateu. Eu gosto de ateu, né, gente? Né? Também ateu. E, do nada, o assunto chegou em religião. Aí esse cara virou para mim e falou assim: Diego, você é ateu, não é? Eu falei assim, uai, você ri, né, Miriam? Eu falei assim, uai, cara, não sou não. Eu já comecei a colocar munição no pente, né, bicho? Que eu já sabia a pergunta que ia vir, né? Aí eu falei, cara, por que você está achando que eu sou ateu? Ele falou assim: Diego, porque você estuda muito. Sempre que eu te vejo, você está estudando. Isso para mim é coisa de ateu. Eu não vejo evangélico falar de ciência, estudar muito, esse tipo de coisa. Eu não, cara, eu sou crente, velho. Crente, sabe? Que esse que anda com Bíblia, assim, vai para a igreja no domingo e tal. E eu acho que cristianismo e ciência tem tudo a ver. Porque Deus criou tudo, revelou algumas coisas e deixou algumas variáveis escondidas, assim. Então, se a gente pode descobrir isso por meio de uma investigação científica, a gente está louvando a Deus também e descobrindo o que ele deixou oculto, né? Aí ele ficou assim, nossa, cara, eu não sabia que crente pensava assim. Eu falei assim, pois é, crente pensa exatamente assim, pelo menos do contexto que eu venho. E aí foi isso que eu queria dividir com a igreja rapidamente. Valeu. O tema do sermão dessa noite é missão centrada no Evangelho. Abra sua Bíblia na carta
de Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, vamos ler os versos de 1 a 12. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou admirado de que estejais-vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, de que fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos preguei, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? E se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Senhor, esta é a tua palavra, que por si só é poderosa para dividir pensamentos, ossos e medula. Ela penetra, Senhor, em lugares desconhecidos por nós mesmos. Submetidos a esta palavra, te pedimos que ela mais uma vez cumpra, Senhor, o propósito para o qual nos foi dada. Nos exortar, nos repreender, nos consolar, nos animar e nos guiar na tua perfeita vontade. Por isso, Deus, tanto aquele que prega quanto os que ouvem estão submissos à palavra de Jesus Cristo. Fala conosco, é o que te pedimos em teu nome. Amém. Como eu disse, meus irmãos, o tema é missão centrada no Evangelho. Se nós nos propomos a ser uma igreja missional, e é isso que os irmãos do curso Missio Dei, que foi ministrado durante esse ano, aprenderam. Por isso chamamos aqui o Diego para testemunhar uma parte disso que tem se tornado um dos pilares da nossa igreja, que é fazer com que todo o cristão entenda o seu papel de anunciador, de pregador, de evangelizador. Mas isso não pode ser feito de forma qualquer. Isso não pode ser feito sem uma orientação do próprio Deus e na sua palavra. Então, meus irmãos, ao meditar sobre o tema e sobre o texto, me veio então uma questão que muitos cristãos, muitos leitores da Bíblia se deparam diariamente com ele. Uma questão que está diante de nós quando lemos as Escrituras. Diversos temas são antagônicos nas Escrituras. Eu selecionei aqui alguns para que nós pensemos sobre eles e pensemos também naquilo que o apóstolo está ensinando aqui na sua carta.
Por exemplo, nós lemos lá em Gálatas capítulo 3, não precisa abrir sua Bíblia, que Deus, Ele tem filhos. Todos sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus, no seu sermão, a parábola, ele diz que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do diabo, do maligno. Em Romanos capítulo 8, nós ouvimos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Já em Efésios capítulo 2, nós lemos, e o apóstolo vai dizer que existe um espírito que atua não nos filhos de Deus, nos filhos da desobediência. Em Timóteo capítulo 3, nós lemos que existe um mistério da piedade. Mas também em 2 Tessalonicenses lemos que existe um mistério da iniquidade. Todos nós, ao lermos o Evangelho, lemos que Jesus opera milagres. E também na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo vai dizer que é possível que Satanás também possa fazer alguns. Lemos que Cristo está sentado em um trono, e João diz lá em Apocalipse capítulo 2 que Satanás também tem um trono. Lemos que Jesus Cristo morreu pela igreja. E também o apóstolo João diz que Satanás tem uma sinagoga. Ora, o que essas antagonias querem nos dizer e que isso tem a ver com o texto de Paulo? Essas que acabei de citar são explicitamente antagonias que vão surgindo durante a leitura e podem nos deixar confusos, ao ponto de pensarmos que existem forças opostas que estão se degladiando o tempo inteiro. E é nisso que provavelmente se baseia essa história toda de batalha espiritual. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é que a Bíblia também é insistente em dizer que o Senhor não se assemelha a nada do que foi criado. Só para termos alguns exemplos nas Escrituras, o Salmo 71 diz: ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? O Salmo 89, versículo 6 diz: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? E o profeta Isaías diz: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Nada. Não existem dois poderes, não existem duas energias cósmicas que estão o tempo inteiro guerreando. Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Portanto, meu irmão, quando o apóstolo, os profetas e o próprio Cristo nos dá esse alerta de que existem mesmo forças malignas que operam no mundo, o mal, a injustiça, a iniquidade, existem também as forças que operam pela ação do Espírito de Deus. Nesse texto de Gálatas, nós temos um tipo de antagonia que pode passar desapercebido aos nossos olhos. Paulo está dizendo aqui que existe o Evangelho, mas existe também o outro Evangelho. Que história é essa? Outro Evangelho? O Evangelho não é uma coisa só? E é sobre isso que nós vamos, nessa noite, falar. Antes disso, é importante que você saiba um pouco do que estava acontecendo na igreja da Galácia. A carta de Gálatas, antes que você comece a lê-la depois dessa exposição, aprenda, não se trata simplesmente de uma defesa do apostolado do apóstolo, como alguns teólogos insistem. Obviamente o apóstolo está defendendo o seu apostolado com base numa revelação que ele mesmo diz que recebeu do próprio Jesus Cristo, aqui no versículo 12, que nós acabamos de ler. Mas não é isso.
Muitas pessoas olham o apóstolo e veem nele um cara chato, ranzinza, né? Esse apóstolo, ele é da pá virada. Ele realmente é um cara difícil de engolir. Nesse caso, ainda pior, porque essa é a única carta que ele não faz uma introdução, uma saudação. E aqui parece que ele desfere toda a sua raiva mesmo. E com razão. Porque Paulo não está falando dele, Paulo não está se defendendo, Paulo está defendendo o que há de mais precioso, o que ele mais zelou durante toda a sua carreira, que é o Evangelho de Jesus. Ele nem perdeu tempo com cumprimentos, ele não perdeu tempo levando ali uma mensagem de consolo, de paz àqueles irmãos que estavam na Galácia. Por quê? Porque havia na igreja naquela época, nas igrejas da região ali da Galácia, uma divisão social e racial. No início da história cristã, muitos judeus, a maioria de judeus se converteram no início, e por conta da maioria dos cristãos serem judeus, havia alguns mestres se levantando na igreja e dizendo: olha, vocês precisam se converter direito. Ao se converter, então você tem que ouvir o que o apóstolo está dizendo, mas vocês precisam fazer algumas coisas mais. E durante a carta, nós vamos ver que Paulo vai tratar principalmente do problema das leis alimentares, da circuncisão, algo que estava sendo imposto aos cristãos que se convertiam, aos não-judeus, que por um lado, se preservarmos, e é possível que seja feito, que um judeu preserve as suas tradições, guarde as leis como prescreveu Moisés, guarde as leis de alimentação de Levítico, capítulo 11, as festas do Senhor, Levítico, capítulo 23, e por aí vai. É possível que no ambiente cultural isso se mantivesse. A questão é que alguns desses mestres estavam impondo uma condição aos não-judeus, de que para fazerem parte da igreja, para receberem Jesus Cristo, deveriam fazer algo mais. Ao insistir nesse algo mais, o apóstolo então fica furioso mesmo. E aqui, meu irmão, é necessário você entender que não há nada a ser acrescentado no Evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo, que foi ensinado por Jesus Cristo, na sua própria carne, foi divulgado, difundido em todo o mundo daquela época, pelo testemunho fiel daquelas pessoas que estavam com ele. Participaram da sua vida, viram seus milagres, alguns deles o seguiram no caminho da crucificação, viram sua morte, e como nós lemos na abertura desse culto, testemunharam que ele ressurgiu dentre os mortos. Não há nada além disso que possa ser acrescentado ao Evangelho. Para você ter uma noção do que Paulo está dizendo e por que ele parece aqui estar ácido, ele vai dizer no versículo 6, eu admirado de que estejais-vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Essa palavra outro lá no original grego é allos. Paulo está dizendo, olha, é possível que alguns dos irmãos ainda mantenham algumas práticas judaicas, e isso é totalmente viável. Mas no versículo seguinte, no versículo 7, ele diz que de fato não é outro, esse outro aqui no original é hétero. É um evangelho diferente. Que ele vai, mais uma vez, dizer, lá no versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vos pregue, um evangelho diferente, seja anátema. O que Paulo está dizendo é muito sério, meu irmão. Ao ponto dele desferir uma dupla maldição. Uma dupla maldição
àqueles que distorcem o que é o Evangelho de Jesus Cristo pregado por Ele. Não há algo mais. O Evangelho não precisa de um plus. O Evangelho não precisa de luzes. O Evangelho não precisa de holofotes. O Evangelho não precisa de métodos, ainda que possam ser usados. Não precisa. O Evangelho não precisa que você o disfarce. O Evangelho não precisa que você faça-o tornar palatável às pessoas para que elas venham frequentar a igreja. Não precisa. E o assunto é mais grave, porque o apóstolo está dizendo que na tentativa de fazer o Evangelho se tornar aceitável a alguns, você não está pregando o Evangelho de Jesus. Você está pregando o que ele chama aqui de outro Evangelho. É muito sutil, meu irmão. E algumas pessoas vão dizer, olha, o que importa é falar de Jesus, porque Jesus está em tudo. Não é não. Não é. Não é só falar de Jesus. É pouco. É só no final de uma conversa você inserir Jesus lá que você está evangelizando. Não está, não. Não se engane. O Evangelho não precisa de subterfúgios, não precisa de nada que você, na sua pretensa boa vontade, queira introduzir a ele. O Tim Keller, no seu livro Igreja Centrada, ele descreve um trecho sobre esse mesmo assunto dessa maneira. Embora possamos ter a tendência de nos concentrar em uma só área do ministério, é o Evangelho que traz unidade a tudo o que realizamos. Se um elemento do ministério não for reconhecido como um resultado do Evangelho, poderá, às vezes, ser confundido com o Evangelho. E com o tempo, suplantará o Evangelho na pregação e no ensino da igreja. Aconselhamento, liderança espiritual, a prática da justiça, engajamento cultural, instrução doutrinária e até mesmo o evangelismo podem se tornar mais importantes do que o Evangelho. Está lá na página 45 do livro Igreja Centrada. É por isso, meu irmão, é por isso que o Evangelho é o centro da missão cristã. Porque o Evangelho não está tratando de algo que você faça por Jesus Cristo. O Evangelho trata de algo que Deus fez por você. É isso que nós temos que aprender urgentemente, para que a nossa missão ela seja clara. Não queremos perder tempo enganando as pessoas com o poder da persuasão. Não se trata simplesmente de dar um testemunho de que a sua vida mudou. Também é pouco. Porque o Evangelho é aquilo que Deus está realizando por você. Você é pecador. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem que precisa ser levada. O Evangelho não são os resultados. Não é o tanto de membro que tem a sua igreja que vai dizer que o Evangelho está ali ou que um avivamento está acontecendo. O Evangelho, antes de qualquer coisa, um relato da obra de Jesus Cristo em favor de pecadores. O Evangelho é a salvação que Deus opera pela graça. O Evangelho é a boa notícia. Porque se trata de uma salvação que é realizada a favor dos inimigos. De mim e de você. Dando aula essas 2 últimas semanas aqui no Instituto, percebi que os irmãos têm uma dificuldade tremenda com o tema chamado eleição. Eu estou pregando, aliás, ensinando sobre o Velho Testamento, e a cada meia dúzia de versículos a eleição aparece como um dilema, como uma necessidade
quase que absoluta de que se você entender o que é eleição, você entendeu tudo do Evangelho. E sabe qual é a minha percepção, meu irmão? É que foi feito para não entender. O Evangelho é assim, como ele é operado por Deus pela graça, você nunca vai entender absolutamente o que é eleição. Precisa de uma dúvida. É uma dúvida que ela é suficiente para te apontar sempre o caminho em direção ao próprio Deus. Não para te afastar dele, porque isso já acontece com o ímpio. O ímpio, quando ouve da eleição, ele fala, isso é impossível, eu não consigo entender. Mas o cristão, a própria dúvida, o coração aponta para aquilo que é uma possibilidade real, de que Deus está realmente salvando pecadores. Então, se você entendeu e diz que entende a doutrina da eleição, desconfie. Meu conselho para você, hoje. Porque não é racional. Tem um elemento aí que é da fé. Tem um elemento que é o próprio Espírito Santo, que diz no seu coração que você é filho de Deus. E isso não dá para descrever com palavras. Isso não dá para elaborar num sistema cartesiano. Olha, se for assim, vai ser assim. Não, sempre vai ter uma dúvida. Sempre vai apontar alguma coisa na sua cabeça. Eu não estou entendendo. Sabe, tem hora que eu tenho até dúvida da minha salvação. E tenha mesmo. Tenha, porque essa dúvida, essa sede vai apontar o caminho. E aí o Senhor aparece o suficiente para você vê-lo. Desfrutar desse dom, da graça. Eu estou convicto que não dá para entender essa doutrina mesmo. Não dá. Por mais que leia, por mais que você recorra aos pais da igreja, São Calvino, ele sabe tudo sobre esse assunto. Não. Porque isso é obra do Espírito de Deus. A operação da salvação, meu irmão, é a obra de Deus do início até o fim. E se você quer saber, nessa noite a notícia é a seguinte: você não pode cooperar com nada. Você não tem nada em você que possa chamar a atenção de Deus. Enquanto você não se convencer disso, você vai ficar submetido a algo que o apóstolo está chamando aqui de outro evangelho. E eu fiz aqui algumas descrições do que pode ser esse outro evangelho. O outro evangelho, ele ensina que a salvação se realiza por meio de obras. Ele incute na mente das pessoas que a ideia da justificação diante de Deus ocorre com base nos méritos humanos. A premissa deste outro evangelho é a seguinte: seja bom e faça o bem, que Deus vai ficar feliz com você e você vai para o céu. Isso é outro evangelho. Isso não é o que Jesus ensinou. Jesus nunca disse seja bom e faça o bem para ser salvo. Nunca disse. Nunca disse. Esse evangelho, esse outro evangelho, ele falha em reconhecer que a carne, na queda, não habita bem algum. O apóstolo diz que você é, por natureza, filho da ira de Deus. Não tem nada em você que preste para ser salvo, não. Esse outro evangelho, ele insiste em dizer que a salvação, ela se realiza por meio do caráter. Uma salvação que é o reverso da ordem estabelecida por Deus na sua palavra. O caráter, ele se manifesta como fruto da salvação. Fruto da salvação. Quando você recebe o fruto do Espírito, meu irmão, é dom, é obra de Deus na sua vida.
E quando nós tratamos do caráter cristão, nós estamos falando do que Deus realiza, não do que você é capaz de fazer. Não. E esse outro evangelho diz, olha, você é moralmente bom, se você tiver uma vida correta, não trair sua esposa, pagar os seus impostos, você vai para o céu. Não se engane, não vai. Não vai. Porque não é em bases morais. Nós não temos essa competência. Não temos. Se um outro evangelho é pregado e insiste que você tem alguma coisa boa em si para ser salvo, desconfie desse evangelho. Porque ele é o que o apóstolo está dizendo, é outro evangelho. Esse outro evangelho, ele apela para aquilo que o homem tem de melhor no seu íntimo. O alvo desse evangelho é tornar o mundo feliz e habitável, mesmo que Jesus Cristo e Deus não estejam nele. É o evangelho dos psicólogos. Você merece ser feliz. O negócio é autoestima, bola para cima. Entendeu? Não pode levar desaforo para casa, não. Está acontecendo isso com você? Anima. Vai dar tudo certo no final. É o evangelho da autoajuda. Estou em depressão porque nada comigo dá certo. Que isso, rapaz? Olha para o sentido da vida. Aí cita lá um texto, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí tem o psicólogo crente que ainda reforça essa parada. Né? E ele acha que estimular isso vai tornar esse irmão capaz de ser alguém suficientemente bom para ser salvo por Deus. No final de tudo, meu irmão, é tudo salvação pelas obras. Esse é outro evangelho. O que Jesus ensina? Olha, qual que é a última bem-aventurança? Por amor a mim, vocês vão ser perseguidos. Eles vão dizer todo mal contra vocês. Eles vão te caluniar. O evangelho de Jesus não traz unidade nem entre família. Ele fala, eu vim para trazer espada. Esse evangelho aqui divide até família. Não, mas a família não é um propósito de Deus? Não, meu irmão. Não confunda as coisas. Não tire o texto do seu contexto para justificar algo que você não tem. Você não tem nada em você capaz de impressionar a Deus. Por isso que é importante, por isso que eu abri essa exposição, lembrando dessas expressões antagônicas que a Bíblia vai dizer. A gente está sempre às voltas com isso. Nós estamos sempre preocupados com isso, né? O que é de Deus, o que é do diabo. E eu quero te dizer nessa noite, querido, eu quero te dizer que o evangelho é suficiente para transformar toda a sua vida. O evangelho é aquilo que muda o caráter do homem. Se expor aos meios de graça vai fazer a sua alma se aquietar. Ouvir a palavra, assentar-se à mesa com Jesus Cristo, nós vamos fazer isso daqui a pouco. Participar da comunhão com Ele, isso cura a sua alma. Não esse outro evangelho que está preocupado em tornar esse mundo tão feliz, um lugar legal, afinal de contas, né? Vai tudo acabar mesmo? Não vai? O Senhor não vai tacar fogo nesse negócio aqui um dia? Vai não, queridão. Não vai não. É aqui que você vai passar a eternidade. Não vai. Não vai. O Senhor vai restaurar tudo. Vai. Confie na palavra do Senhor. Esse evangelho, que não é nem o evangelho da prosperidade, não. Não confunda. Esse é outro evangelho mesmo. Eu gosto de chamar ele o evangelho do pragmatismo. Deu certo, está valendo. Né?
Deu certo, é isso aí. Você pode receber dízimo da prostituição, né? Vai lá. Traz aí, o importante não é trazer o dízimo. Deus quer seu dinheiro, não, meu irmão. Deus quer você inteiro. O Evangelho não te exige nada menos do que tudo. Eu vou na igreja para dar dinheiro para o pastor, e etc. Aí você fica preocupado com isso. Não. Você vai na igreja para dar tudo. Tudo. A vida, o tempo, a esposa, o carro, o dinheiro. Tudo que você estudou. É isso que o Evangelho pede. Você acha que o Evangelho de Jesus é esse negocinho que fica reforçando, né, essas ações afirmativas da nossa cabeça e a gente vai ficando feliz aqui nesse mundo? Deixa eu te falar o que é o Evangelho. Já estou dizendo que não é, né? Estou chamando aqui de outro Evangelho para não dar um nome para ele nessa noite. Vamos ficar com o outro mesmo, nas palavras do apóstolo aqui em Gálatas. O Evangelho é uma boa notícia de que Deus está reconciliando a humanidade através de Jesus Cristo na sua morte e ressurreição. É isso que o apóstolo diz lá aos Coríntios no capítulo 15. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 15. Veja como é simples. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Olha o evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. O primeiro ponto é que o Evangelho, todas as coisas, todas as pessoas são carentes de salvação. Todas, sem exceção, todos pecaram, como diz o apóstolo em Romanos. Todos são pecadores. Isso significa, meu irmão, que em maior ou em menor grau, todo mundo aqui quebrou a lei de Deus. Pecado, o termo hebraico para pecado é errar o alvo. Todos pecaram. E ao pecar se tornaram culpados diante de Deus. Quer você queira, quer não queira, você precisa admitir isso. Você precisa admitir que você é pecador. O Espírito vai te dizer o quanto você é pecador, à medida que você confessa a Cristo. Quer tornar isso mais radical? Quantos de vocês já choraram pelos próprios pecados? Que dia que você fez isso? Que dia que você sentiu a culpa? Porque você está desonrando a Deus pelos seus atos de pecado. Que dia você fez isso? Que dia você viu alguém chorar pelos pecados de alguém? Só Jesus Cristo, meu irmão. Só Jesus Cristo pode testificar, através do seu Espírito em você, que você é pecador. E que os seus pecados são uma ofensa gravíssima contra Deus. Segundo ponto, ninguém é bom o suficiente diante de Deus para obter a própria salvação, ou fazer boas obras que o qualifiquem. O pecado afetou a natureza do ser humano, que a sua vontade, toda a sua vontade, é inclinada para o mal.
O seu entendimento está obscurecido quanto às coisas de Deus, e a sua fé não consegue se firmar em Deus. Tem pessoas que têm fé na própria fé. Elas acreditam que fazendo obras de caridade, ajudando os pobres, ajudando os vulneráveis, os necessitados, isso os tornará bons o suficiente para que Deus olhe para eles. Não vai ajudar. Quem consegue apagar pecados? Você consegue? Qual de nós tem força para apagar pecados? Só Jesus Cristo é que perdoa pecados. Lembra quando ele curava as pessoas? Qual que era a sua mensagem final? Vá e não peques mais. Muita gente fica confusa sobre isso, né? Mas Jesus está fazendo o coxo andar, o que tem a ver com pecado? Pergunta para o cego, você quer ver? É a fé que salva. É a fé que aponta o sentido em que o coração deve olhar. Seu coração tem que estar em Deus. Terceiro, essa é a boa notícia. Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por pecadores, de forma que eles pudessem obter essa salvação, que de qualquer outra forma era inalcançável. Jesus Cristo, por determinação e desígnio divino, morreu na cruz como um sacrifício completo, perfeito, único, suficiente e eficaz pelos nossos pecados. E ele ressuscitou fisicamente entre os mortos ao terceiro dia. Venceu a morte e o inferno e subiu aos céus. Lembra de alguma coisa? É por isso que o cristão crê. E ele proclama a sua fé através do credo. Creio em Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Padeceu sob o poder de Pilatos. Morreu. Morreu fisicamente, por mim e por você. Ressuscitou. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus. E de lá ele vai vir julgar vivos e mortos. Quantas vezes, meus irmãos, não somos tentados a oferecer um outro evangelho? Quantos de nós, na missão cristã de testemunhar sobre Jesus, nós omitimos o que há de mais importante no anúncio de Jesus, que é a sua morte e ressurreição. Ainda que você ofereça algo que é resultado do Evangelho, mas não é o Evangelho, você pode dizer para o seu amigo da faculdade, para o seu amigo do trabalho, olha, se você receber Jesus, você vai ter paz, alegria. Tome cuidado. Às vezes não vai ser assim, não. Recebendo as pessoas no gabinete, isso tem se tornado cada vez mais claro. Mas ainda, eu achei que eu ia virar crente e as coisas iam melhorar. Pioraram. Piora mesmo. Piora. Piora porque agora a sua luta, é contra principados, potestades, não é só contra a carne nem o sangue. Piora, porque agora você vai fazer o que não fazia antes. O Espírito Santo vai te mostrar pecados que outrora estavam ocultos, e você vai lutar contra eles diariamente. Você vai precisar de ligar para o pastor.
Você vai precisar de ligar para o irmão. Você vai precisar de pedir a oração da igreja. Antes você não lidava com isso não, meu irmão. Porque antes o seu coração estava em chamas. Essa falta de sentido, essa falta de olhar para Deus, isso que é o inferno, que ardia no seu coração, agora está apaziguado. Deus colocou paz no seu coração e agora você vê o Senhor. Mas a nossa vida continua com os problemas desse mundo. Continua aqui. Por isso que nós precisamos da igreja, precisamos de irmãos, precisamos ser uma comunidade fiel à palavra, para que ninguém fique enganado acerca de si mesmo, porque o Evangelho revela você. Revela o que você é de verdade. Só tem um jeito de se ver como no espelho, através do Evangelho de Jesus. Ele mostra para você o que você é. E você vai ter que lutar com isso, até o último dia da sua vida. E quando você for anunciar Jesus, você vai ter que dizer para as pessoas, você é um pecador. Você quer algo que ofende mais alguém? Quer ofender alguém, de outra religião inclusive, é dizer que ele não vai ser salvo. É ou não é? Já teve essa experiência? Diga para um ateu que ele não vai ser salvo. Ele fica louco. Como assim? Pegando aqui o gancho na fala do Diego. Mas ele não crê em nada, né, Diego? E está preocupado com o que tem depois. Como assim? É só Jesus que tem palavras de vida eterna. É só o Evangelho que aponta as coisas do porvir. Porque antes você estava sem esperança, agora você está reconciliado com Deus e o seu coração agora está em Deus. Agora você consegue olhar para as coisas eternas. Agora você não está mais como uma árvore, arraigado com raízes profundas nessa existência. Agora seu coração está em Jesus. Isso é muito bom porque tira um peso das nossas costas, né? O peso de você não ter que salvar o mundo. Porque um outro evangelho ainda diz que se você não falar de Jesus amanhã, você que vai para o inferno. Ai, 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 que dureza. Porque, como nós lemos aqui em Marcos, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não fez isso, você não será salvo. Mas onde está escrito isso no próprio texto? O texto diz, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. É assim. E como crer? Ouvindo a palavra. Se expondo aos meios de graça. É assim que cremos. É ouvindo a palavra do Senhor. É participando da ceia. É quando você cantar essas canções, encher o seu coração. E a nossa igreja não é fria não, você pode chorar também. Tá bom? Um monte de gente, mas essa igreja é muito fria. O louvor lá é meio esquisito. E parece que é de propósito. É para que a palavra depois ela entre, né? Não é não. Eu mesmo, semana passada, estava aqui chorando. Só que não precisa fazer escândalo, né? Alguém pode estar num estado total introspecção e adorando profundamente a Deus. Não é o tanto que grita, não é o tanto que arrepia, não é o tanto que roda, que determina a sua espiritualidade. O Evangelho não precisa de nada disso. Depende do tanto de voltas que você deu em torno de si mesmo, você estava mais cheio do Espírito. Não precisa disso não, meu irmão. Né? Não precisa dar de lado, não precisa voar. Precisa receber o Evangelho. Você precisa ler e isso ser uma oração. Precisa ler os salmos e isso ser a sua oração. É assim que evangeliza. É assim que evangeliza. Por que a missão é centrada no Evangelho? Porque o cristão não é um diplomata
querendo falar de Jesus para as pessoas. Jesus, meu irmão, você é um profeta. A mensagem do Evangelho não é um pedido de que as pessoas façam um favor a Jesus porque ele está perdendo a guerra, ele precisa da sua oração. Não. A mensagem do Evangelho é um ultimato. Arrependa-se dos seus pecados e converta-se a Jesus Cristo. Você quer ajudar alguém? Você quer evangelizar? Apresente o Evangelho. O que é o Evangelho? Creia e se arrependa dos seus pecados e você vai ser salvo. Qualquer adendo, qualquer plus que você der no Evangelho, você corre o risco de não pregar o Evangelho. Vem para Jesus, a sua vida vai mudar. E eu disse aqui pela manhã, é por isso que essa igreja não faz apelo. Porque Jesus Cristo não é um produto que a gente expõe numa prateleira e você aceita Jesus porque ele está precisando desesperadamente de você. Não. Mas eu estou te dizendo nessa noite, pelo Espírito de Deus, crê em Jesus Cristo e arrependa dos seus pecados. E se você precisa de ajuda para caminhar, você pode me procurar. Pode procurar o pastor Guilherme, pastor Igor, que nós vamos te acolher. A igreja de Jesus Cristo vai te acolher. Essa decisão você toma sozinho, é o Espírito que testifica. E o movimento é contrário, é Deus que te chama. Você não está aceitando nada, você não está fazendo nenhum favor a Deus. Se por um acaso você está frequentando essa igreja, esperando o dia que algum pastor faça esse apelo a você, eu te digo nessa noite, arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo e confesse-os e abandone-os. E o Senhor, sim, vai mudar a sua vida. Se você crer, for batizado e se arrepender dos seus pecados, você será salvo. É só isso que você precisa saber. Não precisa vir aqui à frente. Ah, porque o pastor está dando uma oração, né? A oração dele é forte. Então vou aproveitar o embalo, vamos lá orar. Não. A oração dos pastores aqui não é forte, não. Somos pecadores na mesma medida que vocês. Estamos todos submetidos ao mesmo Evangelho, que nos torna iguais, porque somos todos pecadores, necessitados desesperadamente da mesma graça. Precisamos orar, precisamos praticar as disciplinas espirituais para não cair em tentação. É só o Evangelho que torna você capaz disso, meu irmão. O Evangelho torna um pecador imperfeito ele vai revelar o que você é, mais do que você imaginava. Mas também vai dizer algo no seu coração. E eu quero encerrar assim. O Evangelho vai te dizer que você é amado por Deus, mais do que você ousou imaginar. O Evangelho aponta cada um dos seus pecados, mas ele te torna capaz de crer, por obra exclusiva desse mesmo Espírito, que agora diz no seu coração que você é filho de Deus. E aí você não precisa duvidar. Não precisa duvidar, porque isso não é esforço seu. Ele realiza o querer, o desejo ao Senhor que põe no seu coração. E o efetuar, é Ele que te salva. Não são as suas obras, não é o seu desempenho, a sua performance. Não é. Quer saber o que Jesus diz sobre isso? Abra sua Bíblia para a gente terminar. No Evangelho de João, capítulo 15. E se ainda havia ou sobrou alguma dúvida sobre o que Cristo exige de você, está aqui. As palavras muito sérias de Jesus sobre este assunto da missão, do envio que cada cristão tem que agora
no seu espírito receber e ser lançado no mundo como um testemunho, como um anunciador, proclamador dessa mensagem de que os pecadores agora podem voltar-se para Deus. Ele diz, no capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, você não pode fazer nada. Absolutamente nada. Sem Jesus, a missão é para tornar um ambiente como esse cheio de pessoas. Sem Jesus, a evangelização torna-se vazia. Porque só Jesus tem poder para revelar e mostrar para você o quão pecador você é. E não se engane, meu irmão, quando você for evangelizar, essa é a mensagem que tem que ser pregada. O Evangelho é o centro da missão cristã. Não se desvie do que o Evangelho é. O Evangelho é o próprio Jesus. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Poder de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Nesse instante, você é convidado a arrepender-se dos seus pecados. Momento em que a igreja pecadora reconhece a própria condição de pecadores, carentes da graça, do favor de Deus. Mas o Evangelho, Jesus Cristo, o próprio Cristo, Ele agora te convida a sentar-se à mesa com Ele. O Santo, o Bendito, o Filho de Deus, aquele no qual não se achou nenhum pecado, na sua boca não havia dolo algum, aquele que foi levado àquela cruz como uma ovelha muda, ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi traspassado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas agruras, as pisaduras que ele sofreu, nós fomos sarados. É com esse Cristo Santo que você vai assentar-se agora à mesa. Ao participar da ceia do Senhor, meu irmão, entenda que você precisa de arrependimento. Entenda que você agora apresenta diante de Deus todos os seus pecados. A ceia é para pecadores. Não haverá um dia na sua existência que você vai estar puro o suficiente para sentar-se à mesa com Jesus. Não vai haver. Porque a ceia é para aqueles que pecam. Porque a ceia é remédio, como diriam os reformadores. É remédio para a nossa alma. Nós agora nos assentamos com Cristo para comer, para nos alimentarmos dele. Comer da sua carne, beber do seu sangue, num ato de pura graça. Enquanto nós adoramos o Senhor com um cântico,
Ore com a pessoa que está do seu lado ou sozinho e receba os elementos da ceia do Senhor, confessando diante dele os seus pecados, suas dificuldades, e deixe o Espírito do Senhor te curar.